Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão da América Latina e das relações entre os países na América Latina. Claro que o ensejo para isso foi o encontro que nós tivemos nessa semana aí que passou entre chefes de Estado e de governo da América Latina. A gente viu que o presidente Lula, nessa tentativa muito intensiva que ele tem feito nos últimos tempos de recolocar o Brasil na agenda internacional, ele, olhando aqui para o subcontinente, chamou líderes da América do Sul, governantes da América do Sul, para uma reunião no Brasil, e nessa reunião já pensou em caminhar no sentido da construção de alguma forma mais estruturada e mais institucionalizada de interação entre esses países. Nós já temos o Mercosul aqui nos países do Cone Sul, mas, evidentemente, isso pode avançar em outras direções. Claro que também causou muito ruído nessa situação a conversa que o presidente Lula teve com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e os elogios que ele fez ao regime venezuelano e ao próprio presidente da Venezuela, que acabaram causando estranhamento em muita gente, inclusive em alguns desses chefes de Estado que estiveram aqui, que chegaram a verbalizar publicamente críticas à posição do Lula, caso do Boric, presidente do Chile, e caso também do Lacalle Pou, presidente do Uruguai. Os dois foram muito claros no sentido de dizer que não se pode menosprezar a situação de repressão a opositores, de autoritarismo que hoje prevalece na Venezuela. E isso, claro, deu panos para a manga. Enfim, para a gente tentar pensar esse cenário e ver de que forma esse Brasil com um novo governo se coloca, não só no cenário internacional de forma geral, mas no contexto latino-americano e sul-americano em particular, é que a gente hoje vai conversar com a professora Miriam Saraiva, que é professora de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e é também professora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UERJ. Eu quero, sem maiores delongas, dar as boas-vindas, agradecer a Miriam por ter topado fazer essa conversa e vou perguntar para ela, fazer uma pergunta aí para a gente começar esse papo. Miriam, o que significou, do ponto de vista dessa integração latino-americana, das relações entre os países da América Latina e particularmente da América do Sul, esse encontro realizado no Brasil nessa semana que passou? Por favor. Oi, Cláudio, obrigada pelo convite. De fato, é um tema que está bem na agenda da semana e é uma questão que para o governo Lula é bastante importante e, acredito eu, para o Brasil também. Por isso eu ressalto na relevância do tema. Pode deixar o seu gato participar da entrevista, não tem problema, não. Tá, beleza, então. Então, eu acho que depois dos 4 anos de Bolsonaro, onde foi dos nossos últimos governantes aquele que mais se afastou da América Latina, se afastou enormemente, se afastou principalmente da Argentina, mas se afastou também de outros presidentes, inclusive presidentes que eram de direita, que a priori eram identificados por ele como aliados. Se afastou não no caso desses presidentes, não por questões ideológicas, mas eu acho que se afastou por falta de interesse, por falta de identidade, e pelo fato de, é verdade, que no governo Bolsonaro, nos seus grupos de apoio, não havia grupos com interesse na América do Sul, de nenhum tipo, a não ser, eventualmente, aqueles que eram contrários aos governos de esquerda, aí sim, esses, que eu chamaria de talvez negacionistas, esses sim, que eram os únicos que se manifestavam. Então, quando o Lula chegou, houve uma expectativa grande, não só dentro do Brasil, por parte de acadêmicos e de muitos eleitores mesmo da base do Lula, como por parte dos outros estados, de que o Brasil ou Lula
recuperasse o papel que o Brasil teve durante os seus 2 primeiros governos, né? Quando o Brasil, assim, de certa forma, buscou construir uma liderança na região. Uma liderança não era uma hegemonia, não era pesado, mas era uma liderança, digamos, consensual, onde, de certa forma, buscava compatibilizar interesses dos diferentes países da região. Então, com isso, né, essa reunião, eu acho ela simbólica, porque o movimento mais forte da integração sul-americana, né, que formou a Unasul, começou numa reunião também assim, entre os presidentes da América do Sul, convocada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, né, antes do Lula, durante 2020. E o que tinha de interessante, e que segue tendo nessa do Lula, é que. 2020 não, acho que Oh, você confundiu o ano. 2000, 2000, 2000, tá certo. 200, isso. O que eu acho interessante é que, até então, né, tanto a Guiana quanto o Suriname eram considerados países caribenhos, digamos, né? E essa reunião do ano 2000, ela foi feita a partir do continente geográfico, né? Ou seja, todos os países, incluindo Suriname e Guiana, só ficou de fora, né? A Guiana Francesa e as Malvinas, porque até agora não são países independentes. São países E com europeus isso, encravados aqui na América do Sul, pois né? né? Tinha que chamar a França e a Inglaterra também. Mas, enfim, aí com isso ele começa a dar sentido à integração de infraestrutura, que foi o primeiro passo. Então, daí começou a se criar uma ideia importante de América do Sul, posto que a América Latina é muito grande, alguns países ficam realmente fora da alçada, digamos, brasileira, de influência, né? Então, com isso, é, acabou o mandato do Fernando Henrique Cardoso, o Lula chegou na esteira desse movimento, criou a Comunidade Sul-Americana de Nações, que depois virou o Unasul. Então, ao ele chamar essa reunião agora, é como se ele reeditasse, tipo, não, de novo, juntamos aqueles da América do Sul e vamos recolocar a questão da gente incentivar a cooperação em diversos níveis e talvez, no futuro, algum processo de integração. Então, acho que, mais ou menos, né, foi o que deu esse destaque para a reunião. E interessante que uma coisa que marcou na primeira reunião como o foco era geográfico, a questão ideológica ou de preferências políticas, que é uma questão que muito atormenta, né, as relações entre os países sul-americanos. Você tem polarizações entre os países, mas também dentro dos países, e isso, enfim, acaba causando uma constante construção, destruição de diferentes iniciativas, como foi a própria Unasul. Então, esse movimento de América do Sul geográfica tentou deixar de fora a questão ideológica. No ano 2000, não havia governos assim necessariamente alinhados. A Onda Rosa ela veio um pouco depois. Mas o que era relevante era resguardar que mais à esquerda, mais à direita, como estivessem, era importante compor, né, a iniciativa. É um pouco, né? Eu sei que é muito complicado a gente pensar na União Europeia, mas é um pouco reeditar, né, a lógica europeia de que, por mais que se mudem governos e se eleja um governo mais à direita, ou se eleja governos mais à esquerda, eles convivem, né? Eles convivem a partir da aceitação consensual da experiência regional, né? Isso é que era a ideia. Assim foi feita a Unasul, né? A Unasul tinha os 12 países sul-americanos, e agora, quando ele chama, ele vem com o mesmo discurso. Ele fala: olha, gente, não é uma questão ideológica, não é uma questão de preferência política. Outra vez, queremos formar
um processo de integração, ou pelo menos de cooperação, que é o primeiro passo, né, a nível regional. Então, quer dizer, isso para nós, eu acho, né, brasileiros, aqueles pelo menos que são mais vinculados à América Latina, que têm mais simpatia à América Latina, é uma coisa interessante, né? Porque esse discurso ele rompe essa barreira de a Unasul não servia porque era de esquerda. Aí vamos fazer o ProSul. Não, agora o ProSul não serve porque foi feito pela direita. Então, esse tipo de coisa é muito ruim, né? Assim, em termos de integração. Se você tem temas como principais da Unasul, né? Infraestrutura, é, saúde, né? Que as pessoas lamentaram profundamente quando veio a pandemia, que todo o arquivo de saúde da Unasul tenha sido, não foi jogado no lixo, mas foi guardado num armário qualquer que ninguém sabe qual é, né? Foi abandonado. Questões de defesa também eram um tema, digamos, crime organizado, que são temas que, independentemente dos governos, né, de turno, é importante, né, que a região possa atuar de uma forma cooperativa, né, e ajudar uns aos outros, né, creio eu. É um pouco essa a lógica. Bom, com isso, ele pegou uma hora relativamente boa para essas experiências, porque o ProSul, que foi a organização criada pela Colômbia e Chile, né, durante o período de Bolsonaro, enfim, ele era muito pouco institucional, né? Ele não tinha secretaria, ele não tinha arquivo, ele não tinha nenhuma estrutura. Então, sobretudo quando veio a pandemia, ele já não teve muito o que fazer, né? As reuniões que se esperava não aconteceram, e mesmo durante a pandemia, que houve algumas reuniões virtuais, o presidente Bolsonaro não participou. Então, você vê o interesse brasileiro, né, na região onde estava. Então, quer dizer, em função disso, a ideia de você afastar essa barreira, né, política ideológica é importante. E o Lula chegou no momento onde, na América do Sul, de um jeito ou de outro, majoritariamente, os presidentes estão do centro para a esquerda. Você tem o caso do Equador, que não é, você tem o caso do Paraguai, que também não, e do Uruguai, né? De resto, o Peru é bastante indefinido, mas depois você tem os demais mais à esquerda. Embora é uma esquerda diferente daquela esquerda de antigamente. E a esquerda da Onda Rosa, ela era muito ligada ao Foro de São Paulo, né? Que o Bolsonaro tanto reclamava, O ao Olavo Foro de de São Carvalho, né? Pois é, ao Foro de São Paulo. Inclusive, foi através de reflexões do próprio Foro que se saiu o modelo da Unasul, né? Que ele era um pouco diferente do que é o Mercosul, por exemplo. Agora, essas esquerdas não estão mais organizadas em algum lado. Né? São esquerdas, como dizer, muito individuais, né? De acordo cada uma com seu perfil nacional. Então, não tem nada que diga que elas têm a mesma concepção de integração, ou que elas têm a mesma concepção, né? E com isso, claro, um motivo a mais para tirar a questão de preferência política e ideológica do cerne para você montar um processo de cooperação regional, né? Agora, o que você falou do Maduro, né? Na verdade, na minha opinião, né? Esse discurso, essa ideia de levar adiante uma experiência de integração, aonde as preferências político-ideológicas não seriam obstáculo para a sua existência, pressupõe que a Venezuela estará dentro, né? Pressupõe que a Venezuela dela faça parte, talvez defendendo-se um pouco do que aconteceu com a Unasul, que foi uma divisão, divergências entre a Venezuela e países que tinham governos de direita
eleitos já de 2015 para frente e que travaram, porque a Unasul funcionava a consenso só. Acabou o secretário-geral, concluiu seu mandato e não conseguiram outro secretário-geral, porque a Venezuela vetava aqueles que os países de governos de direita apresentavam e o contrário. Então, né, ela ficou funcionando ainda alguns meses sem secretário e acabou que, enfim, se foi desmontado, né? Ela foi Saíram. extinta formalmente, não? Não, ela está lá, né? Ela tem um prédio muito bonito ali no Equador, bem perto de onde passa na linha do Equador, que acabou que o presidente equatoriano, quando era o Lenin Moreno, falou que ia emprestar uma parte da sede para montar uma universidade indígena, uma coisa assim. É, mas está lá, né? E o governo equatoriano reclama muito que ele, mal que bem, ainda paga por isso, paga a conta de luz, né? Sei lá, paga a existência do prédio, né? Então, quem sabe, né? Se alguém resolve recuperar a partir de outras, mudando um pouco as regras, adaptando, né? Querer recuperar o Unasul. Pode ser. Isso não foi descartado. O que o Lula fez foi assim, colocar na mesa a ideia da integração. E aí falou: olha, conversamos, agora cada um vai para o seu país, conversa com os, sei lá, os parlamentares, com os ministros, assessores, e a gente mais adiante se reúne de novo e pronto. Aí a gente já vê se dá partida, que pode ser uma coisa mais geral, que nem o Unasul, ou pode ser uma coisa setorial, que é sempre uma pequena brecha. Não, então vamos montar um instituto de pesquisas sobre saúde. Não, vamos montar um grupo para discutir, cuidar e administrar a gestão do meio ambiente. Né? Esses dois temas são os mais, digamos, mais na moda, né? Os mais chamativos, os mais importantes atualmente. Mas pode haver outros também. Distribuição energética, pode haver questões de infraestrutura de diferentes tipos. Então, foi mencionada uma moeda comum pelo Lula, o que não, quer dizer, não existe, né? É uma coisa bastante complicada, porque a moeda comum, ela pressupõe que já tem um nível de confiança construído, porque você não pode pegar e um dos membros resolver usar o fato de estar na moeda comum para poder se dar bem em cima dos outros, né? Para, enfim, mexer no câmbio, fazer essas coisas. Você tem que ter uma determinada confiança. E que E seria para só uma isso, moeda para transações comerciais entre os países, né? Mas não seria uma moeda sim, única como o euro, não, né? não, não. Não seria uma nota de um dinheiro que você vai lá e compra café e compra no supermercado, não é isso. Seria o que a gente chama, na verdade, o nome certo é unidade de valor, que é o que foi o eco, que foi uma moeda que antecedeu ao euro. E primeiro tinha o eco durante muitos anos. Aí, quando já estava bem difundido, mudaram para o euro. Ou, para aqui, para nós do Brasil, foi o que foi a URV. Se lembra dela, do Sim, período a da implantação do Plano Real, né? Para dar a Sim, passagem da moeda antiga para a nova e eliminar a inflação, né? durante um tempo, a URV ela tinha uma relação com o Cruzeiro, que poderia se desvalorizar em relação a ela, mas os preços dela continuavam. Essa moeda, digamos, a URV sul-americana, né, que eu acho difícil, mas digamos, seria algo assim, aonde teria vínculos com os câmbios, né, dos países, e que se um país tem uma desvalorização cambial, ele desvaloriza em relação à moeda. Mas na hora de fechar uma exportação, importação, se diria, olha, eu vou te dar X URVs sul-americanas. Se depois a moeda nacional dele subisse ou descesse, não afetava a compra, a exportação. É isso que eles querem, né? Mas mesmo assim, digo, senão alguém ia ficar muito, digo, se falta confiança, um país pode dizer, ah, não, mas eu desvalorizei o meu e não desvalorizou, ou mais ou menos, pode ficar fazendo pequenos golpes, né? Isso não é aceitável. Claro. Então,
Mas ela funcionaria até como um amortecedor, né, dessas variações cambiais muito bruscas, né, que acontecem ao longo do tempo. Porque é por isso que eles usam dólar, né? Porque, digamos, você vai comprar sei lá, um lote de vinhos da Argentina. Se você falar, eles custam tantos pesos, o peso cai todo dia. E aí no dia seguinte eles iam ficar mais baratos, ou se o peso, ou ia mudar o preço, né? Então o que que eles fazem? Para evitar isso, eles pautam no dólar. Então fala em dólar. Se o peso cair ou descer em relação ao dólar, não afeta, né? Aí a URV, ela tem essa, a URV, a dita moeda, né, sul-americana tem essa função. É você, tantas URV sul-americanas vale esse lote de vinhos. E se o peso sobe ou desce em relação à URV sul-americana, não afeta, né? Porque senão fica muito confuso, né? Agora, queria entender uma coisa. É interessante que você mencionou que a Unasul começa a ser gestada no governo Fernando Henrique, mas que depois o próprio Foro de São Paulo teve um papel importante na, na construção dela, e ela passa a ser associada como uma coisa da esquerda. Queria entender um pouco como é que se dá essa passagem, né, de uma entidade sul-americana como o Mercosul, que remonta lá ao governo Sarney, né, se a gente pensar no tempo, e que se manteve, né, sem maiores problemas ao longo desse tempo todo, ainda que, enfim, pode ter suas pequenas crises, mas ele se mantém. E no caso da Unasul, no que muda o vento ideológico na região, ela se inviabiliza. O que É. aconteceu aí no meio do caminho? Não, o governo Fernando Henrique, o que ele sugeriu nessa primeira reunião, os principais temas debatidos, né, no ano 2000, era comércio, debatido, mas não era o mais relevante, infraestrutura, que era o mais relevante, e a preservação dos regimes democráticos. Essa era a linha, né, de atuação. A infraestrutura, claro, certamente o governo Fernando Henrique pensa na infraestrutura porque ela possibilitaria a expansão comercial, possibilitaria mais investimentos cruzados, uma vez que a América do Sul é um continente muito grande e que tem os acidentes geográficos muito fortes, como a Amazônia, como os Andes, né? Para você passar, enfim, sempre é difícil, né? É muito mais fácil você mandar um produto daqui para a África ou daqui para Portugal do que daqui para o Peru, né? Porque você pela Amazônia já é difícil, depois ainda passa os Andes, você acaba dando a volta. Então, esses são os temas. Aí começou a andar. O Foro de São Paulo, o que ele fez é pegar essa ideia, né, de América do Sul e aprofundar mais em algumas áreas consideradas importantes. E dessas áreas consideradas importantes, o comércio não era relevante, ou pelo menos não era o principal. Por que motivo? Porque nas reflexões do pessoal do Foro de São Paulo, um livre comércio na região poderia prejudicar os países menos industrializados ou menos desenvolvidos. Isso é uma coisa já antiga, lá da época da LAUC. Brasil, obviamente, muito A mais. Laup era o quê, só para a gente A entender? LAUC era a Área de Livre Comércio latino-americana, criada em 1960. Mas ela empacou e deixou de existir quando chegou na parte da indústria. Enquanto produto agrícola, eu mando o meu, você manda o teu, perfeito. Quando ela começou a ter que descer tarifa de produtos industriais, aí os menos industrializados falaram, não, peraí, nós não queremos isso, nós queremos então se industrializar juntos, não ficar servindo de mercado para a industrialização brasileira ou argentina. Então ela aí parou. E o Foro São Paulo, que pensava um pouco, que levou o Unasul, era um pouco isso. Né? Cada país tem uma particularidade. Então, as estratégias de desenvolvimento de um, de outro e de outro devem ser nacionais. Cada um, digamos, se o Evo Morales, da Bolívia, decide que vai proteger o artesanato boliviano, tá certo, ele está representando esses artesãos e ele tem que proteger. Então essa questão econômica ela ficou de fora. Não, pelo menos
não era mais relevante. O que andou mais foi a infraestrutura, saúde, que andou bastante, o Conselho de Defesa, que era um Conselho de Defesa, defesa mesmo, né? Não é de segurança. É só pensando mais na interação das Forças Armadas, etc. Eventualmente, treinamentos juntos, tinha uma escola de defesa, onde todos os militares dos diferentes países participavam, etc. A infraestrutura, né, que era o COSIPLAN, famoso COSIPLAN, que o BNDES deu mais dinheiro para a região do que o Banco Mundial e que o Banco Interamericano. Então, mostra aí a tônica do Brasil, né? Então, quer dizer, com isso, a questão econômica ficou um pouco de lado. Porque, no caso do Mercosul, a gente vê que o Mercosul não acaba, né? Mas com o governo Lula, por exemplo, né? E com o Kirchner, a parte político-social, as comissões, Observatório de Direitos Humanos e outras coisas dessa natureza, eles cresceram. Agora eles murcharam, né? O Temer para frente, junto com o Macri, né? E depois o Bolsonaro, eles foram desinstitucionalizando, quer dizer, desmontando essa estrutura mais social montada, o que preserva o econômico. Porque o econômico, por mais fúria que se tenha em relação ao vizinho, você não pode desprezar, né? Você vê que todo governo, digamos, desde lá do Serra, vem lá para trás, né? Governo do Serra em campanha, e ficam Uhum. reclamando do Mercosul, dizendo que vão acabar com a tarifa externa comum, vão acabar com a tarifa externa comum, porque ela é prejudicial, porque ela não deixa o Brasil fazer. Serve de obstáculo, né, para o Brasil fazer acordo com outros países. Quando chegam ao poder, calma a boca. Ninguém mais fala nada de tarifa comum. Né? E aí, com o governo Bolsonaro, Guedes, que foi igual, reclamou, a CNI, em 2 momentos, falou: não, se acabar com a tarifa externa comum, vai dar um prejuízo enorme para a indústria brasileira, não faça isso. Porque aí, os outros, né? A Argentina vai comprar de quem? Da China. O que ainda dá alguma vantagem comparativa para empresas brasileiras é o fato de existir a tarifa externa comum. Então, aí o governo calou a boca. Então, quer dizer, a questão econômica, ela é como se fosse um grude, né? Mesmo que você tenha problemas, não vai querer perder e sempre vai ter algum grupo importante que vai ser prejudicado, né? Como no caso dos industriais brasileiros. A Unasul não tinha isso. Então, quando começaram as divergências, se a gente sai, o que que nós perdemos? O Instituto sobre a Saúde, sim, mas naquele momento ainda não tinha pandemia, quem importa? Não, não, a gente pode perder a questão da Conselho de Defesa. Ela também não tem vontade de tratar com aqueles militares. Ou seja, com isso, o, o famoso grude de trás, né, que é a dimensão econômica, ela não era desenvolvida. E aí deu pé para isso. Qual é o custo? Por exemplo, sair do Mercosul hoje é muito custoso. Vai perder a tarifa externa comum, vai perder os mercados, vai perder uma área de livre comércio, embora com alguns problemas. Sair da Unasul, o que se perdia? O direito de você frequentar as reuniões do Instituto de Saúde Sul-Americano? Está Pouco entendendo? lastro. Pouco lastro. Astro. Aí não segurou, né? E o que vem por aí, né? Aparentemente, né? Que o Lula está falando é algo também com pouquíssimo lastro. Não porque eu acho que o Brasil não goste, mas é porque não é fácil você começar já com uma coisa mais profunda. Né? Vai começar e é uma coisa muito pragmática, né? Onde dá para avançar? Aonde os países vizinhos estão concordando, estão aceitando.
A Unasul, eu falei da infraestrutura do BNDES, isso é dinheiro também, né? Eu acho muito acertado e acho que é uma porcentagem de recursos irrelevante no orçamento brasileiro. O fato de favorecer a infraestrutura sul-americana não prejudica economicamente o Brasil em nada. Ao contrário, abre caminhos e possibilidades que o capital brasileiro venha a se expandir, etc., né? Então, não acho certo aquele que fala, ah, não, mas você sabe que eles vão fazer, né, uma estrada, sei lá onde, fora do Brasil. A estrada, sei lá onde, provavelmente vai passar um caminhão brasileiro depois, levando produtos para esse lugar. Então, eu acho que o Brasil, ao fazer esses investimentos, não se prejudicou em nada. Inclusive, que eram investimentos construídos por empresas brasileiras. Não, o que o BNDES paga tem que ser feito por empresas brasileiras, que é como se fosse É uma exportação, condicionante, né? para exportação de serviço. Na verdade, o BNDES, quem mudou isso foi o governo Fernando Henrique, não foi o Lula. Mudou em 2002 uma regra que o BNDES só podia financiar exportação de produtos, né? E o Fernando Henrique mudou para que o BNDES pudesse também exportar serviços, não, pelo menos financiar a exportação de serviços. Então, o que acontece? Um governo equatoriano, vamos supor que foi um exemplo, resolve construir uma hidrelétrica. Aí ele vai contratar a Odebrecht, ou então Odebrecht, mudou de nome, né? Beleza. Quem paga? O BNDES. Paga a Odebrecht, não, os funcionários, etc, etc. Quando acaba o governo equatoriano vai pagando a dívida direto ao BNDES. Então, você faz essa triangulação, possibilita que a empresa brasileira faça o serviço, porque talvez ela não pudesse receber do governo equatoriano em 20 anos, né? Para fechar o balanço, ela precisa de mais urgência. Então, assim que o BNDES entrava, e que, de certa forma, trazia também benefícios para nós aqui, né? Porque eu digo, ir melhorando as circunstâncias do continente, vai melhorando as condições para o Brasil exportar, investir, eventualmente comprar produtos mais baratos. Não, o Mercosul nos possibilitou tomar vinho gostoso todo fim de semana sem ter que enfiar a mão no bolso, né? Mas enfia, Então, mas não muito, né? sim, é pouquinho. Não, um beckzinho, você tem uns bastante razoáveis. Sim. Então, isso faz parte, né? A integração é boa para nós. É, em diversos sentidos. Vai entrar turismo, vai entrar integração acadêmica, então, são muitos sentidos, né? É, mas, enfim, Agora, isso passa por onde? Pela ressurreição da Unasul ou pela construção de algum outro tipo de estrutura? é que não sei, justamente. Pode ser a ressurreição da Unasul, talvez com uma cara um pouco diferente, né? Com algumas reformulações. Você viu que o governo brasileiro, o governo do Bolsonaro, ele denunciou o tratado, saiu da Unasul, né? O governo do Lula já voltou à Unasul. Então, hoje em dia, formalmente, o Brasil é parte da Unasul. Então, com isso, sim, pode, não tem nada que diga que não. Quem achar que a Unasul já está com o nome, digamos, desgastado, aí pode propor uma outra estrutura, ou propor, eu falei, questões só setoriais, com a perspectiva de, sei lá, daqui a 2 anos, ou 3, ou 4, unificar essas iniciativas setoriais numa única estrutura. Então, acho que vai depender muito de como cada país se posiciona, se vocês vão aceitar ou não vão aceitar. Eu acho que a Unasul tinha, assim, no mundo, né, tinha um bom nome, mas ela caiu na malha dessa polarização e, e acabaram, né? Muitos políticos jogando a culpa na organização, né? É, como se a organização fosse o problema, né? E não
essa polarização ideológica que estava dificultando o convívio dentro da organização. Enfim, E que acaba contaminando até as relações exteriores dos países. O que a gente imagina que é uma coisa que deveria passar um pouco ao largo, né? Dessa questão da polarização ideológica que é mais típica da disputa política interna, né? deveria. Mas eu acho que tem algumas coisas aqui na América do Sul, América Latina em geral, né, que marcam muito. A primeira coisa que eu acho que é problemática é que é como se faltasse aqui na região um consenso mínimo sobre alguns princípios e valores que seriam pilares para essa experiência regional. Por exemplo, né, uma coisa complicada. O que é democracia? Isso Porque, foi o tema de discussão essa semana, né? sim, bem, pois é, nos países e entre os governantes não existe uma posição comum. Se você perguntar para um partido, digamos, da atual extrema-direita, ele tem uma concepção diferente do partido da esquerda. O mesmo do E que a o Partido da Democracia, vamos dizer, o partido de direita moderado, né? Sim, eles são diferentes. Né? Ter eleição é suficiente para dizer que é democracia? Pô, foi uma pergunta. Né? O Maduro deve achar que sim, mas outros provavelmente acham que não. Então, não tendo esse núcleo duro, né, de princípio, relativo aos direitos humanos, também tem algumas questões aonde você não tem um consenso. Aí isso fica complicado, porque muda, né? No que muda o governante, muda. Um governante pode dizer, olha, Venezuela tem aí um regime autoritário, mas faz parte da América do Sul. Outro governante pode dizer, não, a Venezuela é uma ditadura, e na nossa cláusula a ditadura não entra. Pronto, com isso você já bagunçou. Você vê, a União Europeia ela tem um monstrinho dentro dela também, que mostra a dificuldade de lidar com essas coisas, que é a Hungria. Né? A Hungria é um governo autoritário e alguém, se quiser, poderia chamá-lo de ditadura ou algo proto-ditadura ou qualquer coisa assim. E a A Polônia União, caminhando nessa direção, né? sim, e a Polônia já em meio caminho andado. E a União Europeia tenta, às vezes tenta cortar fundos, tenta fazer coisas, né, para desmontar isso. Aí tem eleição na Hungria e ele ganha de novo. Aí o que você vai dizer? Quer dizer, vai ter que dizer, não, mas na verdade essa eleição ela é irregular porque o partido de oposição não teve acesso aos meios de comunicação. Claro, é diferente. Claro que ele tem muitos, a gente já viu aqui no Brasil como é que funciona, muitos microgolpes e instrumentos para se manter ali, mas o que foi votado foi. E isso é uma dor de cabeça, né, para os europeus. Ah, enfim, e no nosso caso, né, na Europa, isso aconteceu quando já estava instituído, já estava consolidado. Então, é uma dor de cabeça, mas não desmonta a União Europeia. Mas isso, para nós ainda, e sistemas mais frágeis, com pouca institucionalidade, aí não segura, né? Eu acho que essa questão é um dos elementos agravantes. O outro, eu acho que é o peso do Brasil, que pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, né? O Brasil é grande, né? Ele tem um PIB muito maior que os outros, não é o maior PIB per capita, então isso é outra coisa que é complexa, que é como é que você vai financiar crescimento econômico de um país, a Argentina, que não tem o PIB per capita maior que o nosso. Você deveria pedir o contrário, quem sabe? Mas para a Argentina sustentar o Brasil não ia funcionar. Então, é uma coisa complexa, de forma que quando o Brasil está com boa vontade para a integração, ela caminha melhor. Se tem um governo brasileiro com má vontade, fica difícil, porque você não tem algum outro líder, não tem algum outro país que possa funcionar como elemento de coesão, para os demais.
E aí vai desmontando, né? É outra coisa que eu acho que é complicada. E por fim, também, essa questão econômica, o Brasil é um país notadamente mais industrializado que os outros. Se começa a exportar produtos industrializados, como faz para a Argentina, Uruguai, etc., o que acontece é que as indústrias desses países têm muita dificuldade de enfrentar a concorrência. É, então, você vê, por exemplo, se você entra numa loja de eletrodomésticos em Buenos Aires, eles põem na frente os argentinos, né, em promoção, tal. Você vai para o fundo, estão os brasileiros que são mais baratos e melhores. É isso. Não, o que que você vai fazer? E o Brasil, ele é muito. O Brasil, né? Os industriais brasileiros, né? A Fiesp, o pessoal de São Paulo, não sei, que tem muito problema de desenvolver uma indústria assim, que nem na China, né? Que vai em diversas etapas, né? Os produtos são produzidos em países diferentes, né? Onde você tem uma industrialização muito mais vinculada de diferentes países, que a China faz nos países pequenos do seu entorno. No caso brasileiro, não. O brasileiro faz questão de pegar o produto inteirinho, até Autárquico. limpinho, e vender. Então, claro, isso enfrenta o produto inferior do país ao lado e prejudica. Aí os empresários do país ao lado vão reclamar, né? E isso é um elemento complicado, né? Porque o Brasil é mais industrializado, mas não tem o jeito, nem o gosto, nem nenhuma disposição de deixar que a sua industrialização ultrapasse as fronteiras, né? Que ela vá passando para a região. E aí isso gera muita queixa, né, dos países do lado. Por isso é que eu digo que a Unasul ela conseguiu até sobreviver um tempo, tirando a questão econômica, né? O medo de alguns países ao lado é que eles virassem, digamos, quintal do Brasil, né? Que eles fossem mercado para produtos brasileiros, sem com isso ter nenhum ganho de retorno, né? É, mas enfim. Mas a questão do Maduro, você falou e eu não falei, eu Pode esqueci, ir lá. eu distraí. Eu acho complicado isso, porque você quer fazer uma iniciativa regional qualquer que seja para toda a região, cuja sua fronteira seja geográfica, não seja de preferências políticas. Então, a Venezuela está dentro. Então, eu acho, né, que trazer a Venezuela aqui, convidar o Maduro, isso é um passo normal, né? É um passo que é necessário, inclusive, se alguém tem interesse em fazer uma iniciativa sul-americana. Agora, daí para no dia anterior en- encontrar, fazer uma festa, fazer diversos elogios, de fato, fica complicado. Fica complicado, primeiro porque a Venezuela é um problema na América do Sul. Coitada da Venezuela, mas em termos objetivos, ela é um problema, porque talvez se a Venezuela não fosse governada pelo Maduro, isso é uma hipótese, a Unasul não teria terminado, ela teria se modificado. A Venezuela que travou, né? Começou a não aprovar o que os outros países aprovavam, os países com governo de direito. Aí pronto, isso inviabilizou. A Unasul teve algumas iniciativas para tentar melhorar a situação. Não conseguiu um pouquinho quando teve aquela eleição, lembra? Acho que foi 2014 ou 15, que se formou uma Assembleia Nacional majoritariamente Sim. opositora. Ali foi um esforço grande do Brasil, da Unasul, para que a eleição acontecesse. Mas pouco depois degringolou, porque eles Levou criaram levou um umas passa-moleque à Assembleia, né? Pois é, aí eles criaram aquela Assembleia Constituinte e tal, e, enfim, Engoliram a invia- outra. é, inviabilizaram, mas naquele momento conseguiu. Mas depois não. Então, esse fracasso constante, né?
é um elemento de tensão e de problema. No caso do Mercosul, por exemplo, a Venezuela tinha entrado, depois tiraram. É, é verdade que a Venezuela não adotou a tarifa externa comum, porque ela tinha uma outra lógica, né? E isso facilitou tirar a Venezuela, claro. Se ela tivesse a tarifa externa comum, ela teria ficado agarradinha ali. Mas como ela não estava, mas por que não estava? Você entrou no Mercosul, por que você não quer a tarifa do bloco? Então, esses são problemas recorrentes que a Venezuela traz, né? Mas, enfim, não importa, né? Tem que trazer para dentro do bloco e, quem sabe, é difícil, mas quem sabe contribuir o mínimo possível para melhorar a situação lá dentro, né? Mas receber no dia anterior causa dois problemas, né? Um, dentro do governo do Lula, né, que é um problema interno, setores, digamos, se supõe-se que é uma frente ampla, digamos assim, setores mais à direita do seu governo, mais ao centro, podem reclamar e se queixar, né? Isso é um problema. Mas o outro problema é que os países que vieram para a reunião, os presidentes, se sentem, como dizer, colocados em segundo plano, né? Digamos que o pai chama a sua família por um almoço, mas um dos filhos ele convida para chegar de manhã, dá um ótimo café da manhã, dá um presente. Os outros chegam na hora do almoço e falam, pô, por que o fulano e não eu? Né? Então, esse tipo de coisa não é bom, né? Não é inteligente, não é bom. Eu não gosto de falar mal de governante, mas não acho que não foi uma coisa acertada. Foi um passo errado, né? E gerou duplamente, né? Tanto fato da Venezuela ser um regime autoritário, ou bem ditatorial, ou bem, mas que ninguém considera, pelo menos aqui na região, nos demais governantes, não tem nenhum que considere um bom governo. Alguns consideram pouco ruim, outros muito ruim, mas bom não. Então, quer dizer, em função disso, já era complicado recebê-lo. Mas se ele tivesse recebido o Maduro um mês depois e feito a mesma festa, provavelmente ninguém ia falar nada, né? Mas justo em cima e no dia anterior, Quer dizer, foi aí tratado como convidado de gala, né? Em comparação aos isso, demais. claro, aí os demais reagiram, né? Os demais, alguns mais diretamente, né? Outros que têm uma relação melhor com a Venezuela moderaram, mas deram aí um range-dentes, né? Até o presidente argentino, o Alberto Fernandes, deu um pequeno range-dentes. Bom, mas como seja, o regime venezuelano, a gente tem que tentar mudar, porque. E o que vai fazer, né? Não creio, acho que não foi certo. Mas, enfim, eu Quer dizer, também acho. pelo que você está colocando, é um erro estratégico, né? Talvez até para a própria aceitação da Venezuela no grupo, eu fico imaginando, né? É ruim para dentro e é ruim para fora, né? Não é bom para ninguém, na verdade. Ou é bom, talvez, para um pequeno grupo interno que eu não tenho identificado, ou talvez seja bom para algum país externo, mas certamente não é nenhum sul-americano. Então, a própria Colômbia, ela reatou relações com a Venezuela, que não tinha, né? Mas relações comerciais, né? Foi assim, de uma forma mais moderada, e os colombianos aceitaram, não teve problema nenhum. Mas não foi fazer essa onda. Então, eu acho que foi errado. Mas, enfim, eu imagino que essas coisas erradas, elas devem acontecer às vezes, né? Não foi a primeira pisada na bola do governo no que diz respeito à sua política externa. Teve a Mas, história da enfim, Ucrânia, né, também. sim, teve outras pisadas. Mas, enfim, eu acho que, assim, comparativo com os governos que vieram antes, está bem melhor, né? Porque uma coisa é dar uma pisada na bola ao tentar reunir a América do Sul. Outra coisa é fechar os olhos e virar as costas para a América do Sul. Né? São duas coisas bastante diferentes. Então, acho que a essa altura a gente deve rezar para que isso não aconteça de novo, ou fazer críticas para ver se entra nos ouvidos, né, do presidente, e ele não faz mais dessas,
e tocar para frente, apoiar as iniciativas dele nesse sentido, né? Eu acho que é o mais acertado, pelo menos assim, para nós acadêmicos, não, o que a gente pode fazer. Agora, que papel tem nesse processo, né, de integração desses países os blocos regionais que já estão estabelecidos aqui, né? Por exemplo, Mercosul, Comunidade Andina, eles podem, de alguma forma, digamos, funcionar como indutores dessa aliança maior ou, ao contrário, né, eles acabam criando uma reserva, vamos dizer, vou chamar assim dessa maneira, uma reserva de mercado, né, internamente, e aí acaba bloqueando essa aproximação. Olha, eles criam uma reserva de mercado, de novo, vamos voltar ao Unasul, no campo econômico, porque mesmo que o Mercosul, os outros países da Unasul são associados, né, da América do Sul, mas não são membros plenos. Quer dizer que eles vão a algumas reuniões de cunho político, mas eles não partilham a tarifa externa comum. Porque o Mercosul ele está no estágio algo mais avançado, né, do que uma área de livre comércio. Para formar uma área de livre comércio entre todos, já é confuso. Imagina uma tarifa externa comum. Porque a tarifa externa, ela mexe muito com essas questões, por exemplo, industrializados. Você colocar uma tarifa comum para produtos industrializados externa alta, você está garantindo o mercado para o Brasil. Os outros vão querer isso? Ou vão preferir um produto chinês que é mais barato? Então, quer dizer, é uma coisa mais complicada. Então, o que acaba acontecendo é uma reserva de mercado no econômico. E a saída, de novo, é o que fizeram com a Unasul. A Unasul, ela tinha países no Mercosul, países, Comunidade Andina, que hoje em dia está horrível, né? Porque, enfim, ela se desmantelou com a formação da Aliança do Pacífico, depois Hum. países da Aliança do Pacífico, sendo que o México é parte da aliança, mas não é parte da Unasul. Então, as questões econômicas, como elas já estão mais estruturadas, calculo eu que eles se avançam com o processo de cooperação ou integração regional, será no campo não econômico. O econômico irá depois, se os anteriores funcionarem. Essa é a minha opinião. Mas eles tentaram, em algum momento, né, sobretudo o governo Temer com o governo Macri, se aproximar da Aliança do Pacífico. Né? O Uruguai já falou que queria entrar na Aliança do Pacífico, já responderam que ele fica no Atlântico, né? Uma No questão Atlântico e no Rio da elementar. Prata, né? Pois é, não tem nada a ver. É, mas aí fica como associado também, fica numa outra categoria. Mas essa questão econômica você tem razão, no sentido de se for criar um processo de integração mesmo, né, com alguma divisão de soberania no campo econômico, como o Mercosul, é difícil, né? Teria que ir primeiro articulando, né, as pontas. Hoje a gente os dois grandes, é o Mercosul e a Aliança do Pacífico, né? A comunidade andina está muito, muito desmontada. Pelo que você está falando, ela foi engolfada, né, pela Aliança do Pacífico. Ela perdeu um pouco função, uma vez que os mesmos países membros da comunidade andina, ou pelo menos uma parte deles, entrou na Aliança do Pacífico, é isso? Isso, mas ficou de fora o Equador, a Bolívia. Hum. A Venezuela, quando ela entrou no Mercosul, ela saiu da comunidade andina. E E o agora ela saiu Peru, do Mercosul também. sim, ela foi saída, na Foi verdade, do saída, Mercosul é. também. E tem o Peru e a Colômbia, além do México e do Chile. Não, o Chile que não pertence a outros grupos, e o México está lá na América do Norte, né? Sim. Um grupo junto com Canadá e Estados Unidos. Então, de fato, tem muitos acadêmicos que falam que a integração, os processos, o regionalismo em termos gerais, né? Que pega diferentes tipos de cooperação, integração e governança na América do Sul, é uma coisa, eles chamam de espaguete bolo, que diz que é uma coisa totalmente caótica, que entra outro. Tem países, né? A Bolívia agora já está menos, né? Porque não, alguns se desmontaram, que era campeão de participar.
Ele participava da Comunidade Andina, era associado ao Mercosul, participava da ALBA, que essa aí já ninguém mais vê, né? A iniciativa da Venezuela, e participava da Comunidade Andina, Mercosul associada, e da Unasul. Então, eram 4, sem contar a CELAC também, mais a OEA. Então, aí já são 6 iniciativas, né? Diferentes. É para você imaginar, né? A quem a Bolívia é solidária em primeiro lugar. Qual dessas organizações? Né? Já a Unasul vê uma coisa, e a OEA vê outra. No que diz respeito ao impeachment do presidente Lugo, do Paraguai, a Unasul manifestou claramente uma posição e a OEA outra. Porque muitos estão nas duas, né? E aí, só que a América do Sul é minoritária, né? São 12. Sim. A OEA, não sei, são 35 por aí, né? Então, A gente é no claro, máximo um terço, né, América do Sul? a gente é no máximo um terço, então não pode, não sustenta uma posição ali. Então, quer dizer, isso é complexo mesmo, né? Mas eu acho que os sul-americanos os latino-americanos em geral, eles já estão acostumados a conviver assim, né? Já faz parte da lógica deles, né? Esse monte de associações. Talvez seja uma forma, quem sabe, de não ter uma muito forte, né? Você divide Você, esforços entre as várias? É nisso que você está pensando? Além do conflito de jurisdição entre elas ou de posições? sim, porque aí você fica mais próxima de uma, fica mais próxima de outra, divide funções também. A CELAC, por exemplo, a principal função dela hoje em dia, né? Não que ela tivesse sido criada com isso, mas hoje em dia a principal função é fazer o diálogo com a União Europeia. É a coisa que ela melhor faz, porque aí sim acaba canalizando financiamentos europeus. Né? Vai ter reunião agora, né? Os europeus, enquanto o Bolsonaro esteve na presidência do Brasil, ele tirou o Brasil da CELAC. Os europeus não fizeram cúpula, porque fazer uma cúpula sem Brasil ia ficar esquisito. Então eles ficaram esperando, né, acabar o governo para ver o que acontecia. E aí, bom, o Brasil já voltou para a CELAC, aí vai ter uma reunião agora em julho. Mas é só agora, a CELAC, a União Europeia, não conversa com a Unasul. Ela acha que se conversar com a Unasul pode chatear os centro-americanos ou caribenhos, que podem se sentir preteridos. Já houve muito na época. A Espanha e Portugal queriam que a União Europeia estabelecesse um diálogo com a Unasul. A União Europeia não estabeleceu, mas discutiu muito. A conclusão foi essa, que ia causar inveja e problemas, né, nos países latino-americanos, que já era uma região complexa. Então, o Unasul não serve para essa função, né? Terá outras. Então, eles vão fazendo isso, né? A vantagem do Lula, né, creio eu, é que nesse item, né, é que o Lula sempre foi um presidente que teve muita simpatia pela integração sul-americana e latino-americana também. O programa, lembra dos programas partidos antigamente, né? Eles não tinham nenhuma menção aos vizinhos. Não, caía do seu peso, que sim, são vizinhos. Mas o programa do PT de 2002, primeira página, falava da importância de acabar com injustiças no sistema internacional, o comércio internacional e incentivar a integração com os países vizinhos. Então, você vê que é um presente que tem disposição nesse sentido, né? Então, isso é bom, né? Porque imagino que ele vá buscar de uma forma, de outra ou de outra, que isso avance. Mas não sabemos, não. O país tem muitos problemas aqui dentro. E o país, quando tem muito problema dentro, a energia nas iniciativas externas encolhe. Aliás, até o Lula foi cobrado esses dias porque, enfim, está enfrentando uma tormenta no Congresso, É, sofrendo várias derrotas e é, estava se reunindo com os chefes de
de estado dos países vizinhos, né? Então ele falou, pô, É, mas tem que cuidar do interno primeiro e tal. É sempre uma coisa difícil. Imagino que essa reunião também já estava marcada há bastante tempo, né? É difícil saber exatamente qual seria a agenda legislativa daquela semana, né? mas eu acho que o que mais irritou, pelo menos eu vi hoje na televisão, algum comentarista falando, é que no dia anterior, na segunda, no dia anterior à reunião, estava previsto que ele tinha dito que iria conversar com alguns deputados, mas ele foi encontrar o Maduro Aí e não piorou. conversou com os deputados. E aí estavam dizendo, tá vendo, ele fez isso. Enfim, o que eu digo, a energia, olha que eu mesma, eu aqui comigo, acharia ruim deixassem o Lula, né? Que nem o presidente francês, cuida das relações externas, né? Mas aí tem que ter alguém para fazer outro papel, né? Assim, claro, claro. Aí teria que arranjar outra pessoa para fazer, porque aqui dentro tá muito confuso, tá muito difícil, né? Talvez fosse para alguém de mais saúde, não sei. Pode ser. Porque não é fácil enfrentar esse Congresso. Não é, né? E você precisa não dormir, né, para conseguir. É uma coisa muito desgastante, creio eu. Agora, essa coisa disfuncional que você mencionou da Venezuela na região, tem a Hum. ver só com a questão, vamos dizer, dos posicionamentos que ela eventualmente assume lá fora, ou o fato dela ter um regime que vem produzindo tantas condenações fora dali, que é um regime autoritário, isso é que também determina ou é um pouco das duas coisas, para entender Não, esse papel específico? não, o que determina mais é ter um regime autoritário, né? E o regime autoritário, primeiro, é um regime que os demais não aceitam. Ou se aceitam, aceitam a contragosto. Ou Né? tentam camuflar, né, como o Lula fez agora. Sim, o Lula até fez, mas você viu o que aconteceu. É, Então, é um levou regime que é pancada de todo lado. problemático, que as pessoas, que os outros governantes não têm simpatia, não querem interagir. Depois, é um regime que tem problemas com países externos à região, Uhum. ou seja, com os Estados Unidos, com a União Europeia. Então, por exemplo, quando a Venezuela estava no Mercosul, não havia nenhuma possibilidade desse acordo Mercosul-União Europeia ser assinado, porque a União Europeia não ia querer assinar um acordo com a Venezuela. Uhum. Então, por definição, já estando ali, né, o diálogo político Mercosul-União Europeia ficou muito atravancado enquanto a Venezuela lá esteve, porque os europeus fazem críticas, etc., etc. E com os Estados Unidos a mesma coisa. Você tem problemas com os Estados Unidos, tem punições, eventualmente bloqueios. Né? Isso cria, não, um desconforto. Você tem a imigração de lá, né? O Brasil, Refugiados? sim, o Brasil recebeu muito pouco. E olha como é que a gente já está, né, descabelando para ver o que fazer. Os países, digamos, de língua espanhola receberam muito mais. O Chile, né, o Boric, quando ele reclamou, ele falou: olha, tem muitos trilhares de refugiados no Chile e que cobram no meu governo uma posição em relação à Venezuela. Aqui vocês têm pouquinhos, lá no Roraima, mas E não ainda é em o caso. termos proporcionais, dada a população do país, é ainda menos, né? Sim, ele fica meio desaparecido, não, não conta, né? É um objeto de estudo, a gente vê se o Brasil é um bom receptor de imigrantes, mas não tem impacto na sociedade. Eles foram muito para o Equador é um país pequeno, né? Mas que tem fronteira, vamos dizer, mais Tem. acessível, né? O Equador não? Ah, não, El a Colômbia. Salvador A é a Colômbia. Colômbia que tem. Sim, sim, Eles sim, tá têm, certo. a Venezuela tem com a Guiana, que briga bastante, Verdade. né? Estão sempre se enfrentando lá por causa de um pedaço de terra. Com o Brasil e com a Colômbia, é o trio, né? E a Colômbia tinha um governo, bom, o Brasil também tinha. Não, um governo não aceitava, não tinha nem relações diplomáticas. Aliás, nós também não. Então, sei lá como que eles foram parar no Equador, não passaram por dentro da Colômbia, talvez, ou por dentro do Brasil, ou foram de barco, mas o fato é que foram muitos para esses países. Então, esses governantes são cobrados, né? É, é difícil ter um governo, ah, como é que eu vou dizer?
que tem com a própria sociedade uma relação tão difícil. E se ele fosse um governo estranho a nós, mas que tivesse com a sociedade dele uma relação boa, né? Ou seja, provavelmente não seria autoritário, mas digamos que ele tivesse, não, um governo diferente, que tem um governante que fica 20 anos, mas que funcionasse bem, talvez fosse mais palatável. Mas é um Se governo fosse que, a Hungria, digamos assim, só para fazer a comparação. talvez, a Hungria, a sociedade húngara se relaciona melhor com o seu dirigente. Aqui a gente vê a região, né? Vê muito sofrimento, muitos problemas lá na Venezuela decorrentes do regime político. E aí, bom, é muito difícil, né, fechar o olho e falar, não sei, não vi, não quero. O que a gente não sabe o que fazer, existe muita divergência, é como fazê-lo. Não é questão de gostar ou não gostar do regime venezuelano. Isso ninguém gosta, nem o Lula. Já falou mal em algumas circunstâncias. É o que você faz com ele. Como você trata, que estratégia você tem para se relacionar com um governo com essas características? Um governo que, se dependesse de você, você retiraria ele dali, né? Era a primeira providência. Se alguém pudesse assinar um acordo com a oposição, assinaria um acordo tipo, Maduro saiu e a gente faz uma eleição. Mas isso, como é que você vai se relacionar com ele sugerindo isso? Então, é uma coisa muito complexo, né? E claro que vai haver divergências. Até hoje, caminho certo ninguém encontrou, porque ele continua ali, né? Bom, eu acho por isso que a gente talvez tenha que ter, às vezes, um pouco de paciência. É, e não incriminar tanto, né? Eu falei, eu achei que ele fez errado em receber o Maduro, mas também, Não receber, mas talvez sim fazer aqueles elogios todos e tratá-lo como especial, sim, né? fosse receber em outra oportunidade, não na véspera do dia, e Uhum. muito menos fazendo toda aquela pompa. Mas, enfim, a gente tem que quebrar a cabeça, né? É um problema. Eu acho que Cuba, hoje em dia, lá no Caribe, né, tem menos problemas. Tem muito problema com os Estados Unidos, mas com os vizinhos já tem uma forma de se relacionar mais harmônica do que, do que a Venezuela a Guiana, ela disputa um pedaço de terra, é muito maior, porque disputa, né? Bom, com a Colômbia e com o Brasil, o governo Bolsonaro e do Duque foi horrível, né? Com o Caribe, a Venezuela tem um bom relacionamento. Hum. Mas é um relacionamento também muito generoso, no sentido de dar dinheiro, petróleo, né? Que eles Uhum. vendem, ó, a Petrocaribe, Subsidiado, a Petrocaribe é toda vez petróleo subsidiado. Aí aqueles países pequenos vão gostar, né? claro. Por isso que também ninguém tira a Venezuela da OEA, porque os países pequenos não deixam. É interessante. São pequenininhos, mas são votos. Sim, claro. E acho que, por exemplo, nesse contexto também não sairia considerando posição de alguns governos da América do Sul, né? Ah, não, agora menos ainda, mas digamos, em Uhum. 2019, Uhum. alguns países daqui, 2019, 2020, estavam com alguma disposição mesmo para afastar a Venezuela. Houve tentativas que não foram exitosas, né? Uhum. Muito bem. Miriam, ótimo papo. Muito obrigado Ah, pela que bom. conversa. E eu vou te Sim. devolver aí a palavra para se tiver ainda algum ponto que você acha que a gente acabou não tocando, que seja importante tocar, você possa tratar, e para fazer aí as suas considerações finais, por favor. Tá bem. Não, não tem nenhum ponto assim dentre as perguntas, né? Eu sempre fui muito simpática à América Latina, né? Eu já morei na Argentina um pouco. Eu fiz o meu doutorado, o programa que eu segui era um programa de América Latina contemporânea, na Espanha. Então, realmente, eu sempre fui muito simpática à região. Então, eu sou suspeita falando aqui, Mas você é a porque. melhor pessoa para falar disso, né? Eu estou aqui pensando em você. Pois é, mas eu tenho essa suspeita. Mas eu acho muito bom, muito importante, né? Que o Brasil possa bem se conectar com a sua vizinhança, porque isso
Eu acho que as pessoas devem ver que a vizinhança não é uma concorrência, né? A Uhum. vizinhança, quanto melhor está, melhor estamos nós também, né? Até hoje, o Brasil, o Itamaraty, às vezes, chama uns trabalhos para entender as dificuldades de lidar com o Paraguai. Porque ele não está bem. Até hoje, está se fazendo o cálculo do que perdemos com a Guerra do Paraguai. O que perdemos com essa guerra que ganhamos. Eles estão fazendo, ou nós Não, estamos eles, fazendo? claro, eles, obviamente. Nós, Brasil, Itamaraty. Porque o Paraguai, que foi muito destruído, ficou um país com muitos problemas, pesa muitas vezes em cima do Brasil. Você tem contrabando, você tem uma série de coisas que no Uruguai não tem, que a fronteira com o Uruguai é tranquila. Não precisa encher de polícia para ver se está trazendo maleta, né? Hum. Mas é porque o Paraguai tem mais dificuldades, é mais frágil. Então, um vizinho frágil não é uma coisa boa. Ou como a Venezuela, que não está bem, vem os imigrantes todos para Roraima. O ideal é um vizinho bom, né? Um vizinho, uma economia estruturada, que possa ser comprador dos nossos produtos feliz. Então, eu acho que vale a pena apostar, é isso. Quer dizer, para parafrasear um pouco uma ideia dos economistas, esses países geram externalidades negativas para os seus vizinhos, né? Os complicados. Sim, podem gerar. Então, a gente tem que ajudar que eles fiquem o melhor possível para eles terem externalidades positivas para os vizinhos, para nós. Perfeito. Assim. Muito bom. É isso, então. Miriam, Obrigada. eu que Gostei agradeço. também. Muito bom esse papo. Bem, e aí além de agradecer a Miriam, eu vou fechando por aqui e vou fechando como eu sempre faço, agradecendo a todas e a todos que acompanham o Fora da Política Não Há Salvação, no canal do YouTube, das mais de 20 plataformas de podcast em que ele está disponível, e a todos também que têm contribuído aqui para o projeto do canal. E aí eu lembro sempre das várias formas que há de contribuição, desde aquela mais simples, que é o botãozinho do Valeu Demais, aquele botãozinho do coraçãozinho que tem ali embaixo do vídeo, no canal do YouTube. Pode ser também sendo membro do canal, né? Sendo membro via Clube dos Canais. É só se inscrever no canal para isso, é diferente de simplesmente seguir o canal, é uma outra modalidade, permite uma contribuição continuada. Parecido tem no site de financiamento coletivo benfeitoria.com a possibilidade de fazer uma assinatura simbólica do canal e, finalmente, até para quem preferir, fazer diretamente um Pix para o canal, e a chave Pix do Fora da Política Não Há Salvação é também o e-mail de contato do canal, que é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Eu vou repetir, contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Bem, então, de tudo isso, agradeço novamente a Miriam, me despeço de todo mundo. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.